Muito bem, queridos, agora acabaram aqui os avisos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. E assim diz a palavra do Senhor: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Pai, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra, Pai. Sejamos edificados ainda mais pela aplicação dela em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, depois de fazer essa leitura, certamente você já deve estar aí com algumas imagens na mente, Jesus entrando no templo. E eu separei um videozinho para que você possa ter uma ideia mais visual disso. Então a gente vai passar esse vídeo aqui para você dar uma olhada mais ou menos como pode ter acontecido essa cena. Pode desligar as luzes aí? Para aí, por favor. Acho que fica os canhões aqui, ó. Agora ficou bom demais, tá vendo? Vai. Tirai daqui estes. Não façais da casa de meu pai casa de venda. Som. Muito bem, deu para a gente ter uma ideia do que deve ter acontecido naquele dia que esse texto nós lemos, quando Jesus ele chega lá para purificar o templo. E queridos, você já teve alguma situação em que você viu que você ficou indignado com aquilo? Quando eu falo indignado, não é alguém com ódio, alguém querendo a morte de outra pessoa, mas de repente indignado com aquela circunstância, com aquela situação. Por exemplo, quando nós olhamos a nossa situação, por exemplo, econômica, nossa, nós temos um país com tantas riquezas naturais. Nós somos, se eu não me engano, o país que mais exporta alimento do planeta Terra. Muitas e muitos lares, para se alimentar, eles precisam que o nosso país produza e exporte.
Mas infelizmente, queridos, a corrupção deteriora tudo isso. É impressionante como num período, por exemplo, de pandemia, as pessoas morrendo nos hospitais, sem os devidos equipamentos. Por quê? Porque infelizmente há um desvio desses recursos. Acho que foi essa semana, ontem, se não me engano, foi sexta-feira, um governador do Rio de Janeiro, ele foi, tiraram ele, né, fizeram um impeachment ali dele, né, porque era uma das pessoas que estavam envolvidas, um roubo. Gente, roubar dinheiro da saúde em plena pandemia, que absurdo um negócio desse. E tantos outros absurdos que a gente olha e isso gera em nós uma indignação muito grande, a falta de cuidado com as pessoas, quando você tem ali sobre a sua responsabilidade, cuidar do povo, cuidar das pessoas que te elegeram. Isso gera certamente uma indignação no nosso coração, um sentimento de que isso precisa mudar. E queridos, no meio religioso também, quantas coisas nós não precisamos mudar e melhorar, como igreja, sermos uma igreja mais envolvida com o cuidado integral do ser humano. Claro que primeiramente espiritual, porque se você só cuida do físico, você vai fazer com que a pessoa fique bem alimentada para ir para o inferno. Mas é cuidar integralmente, espiritualmente, emocionalmente dessas pessoas, fisicamente. E aí, meus irmãos, o que acontece aqui? O texto diz que Jesus, ele vai até Jerusalém. E ele foi no período em que as pessoas estavam ali se preparando, né, para a Páscoa judaica. A Páscoa judaica era a comemoração e a celebração da libertação que os judeus tiveram quando eram escravos lá no Egito, em que Deus permite que aconteçam 10 pragas, e a última praga é a morte dos primogênitos, mas aqueles que serviam ao Senhor pegaram o sangue dos animais e colocaram nas entradas das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse nenhum primogênito ali daquela casa. E aí, se as pessoas quisessem ter os seus pecados purificados, precisavam sacrificar um animal. E esse animal que era sacrificado era oferecido ao Senhor. Então as pessoas vinham de muito longe para Jerusalém, para assim também terem seus pecados purificados através do sacrifício de um animal, porque aquele animal representava aquele que seria o Cordeiro perfeito, que era Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, e que através da sua morte, nenhum animal mais precisaria ser morto, nenhum sacrifício mais precisaria ser feito, porque o sacrifício dele era perfeito. Mas enquanto ele não tinha se sacrificado ainda, como Senhor, como Salvador, então havia essa atitude, né, dos judeus de terem que sacrificar um animal para a purificação dos seus pecados. Então pessoas que vinham de muito longe, elas não tinham como trazer os seus animais, então o que elas faziam? Alguém viu uma oportunidade de começar algo, então começaram a vender esses animais no templo, não dentro do templo, mas no pátio do templo. E aí, queridos, naturalmente, quanto mais gente tinha, mais vendiam. E quando tem muita demanda, quando tem muita procura, mas tem pouca demanda, as pessoas têm uma tendência a aumentar demais os preços. A gente já experimentou isso. Quando tivemos dificuldade de abastecimento dos combustíveis, né? Então as pessoas botaram o preço do combustível lá em cima, quando na verdade eles não compraram naquele preço, mas estavam explorando a sociedade. Então, queridos, Jesus ele chega nesse momento, como a gente viu aí, por exemplo, nesse vídeo. E ao se deparar com aquela situação, eu acredito que é uma situação que já estava insuportável. E ao ver o pecado e a exploração e o desvirtuamento
do uso do templo, daquele espaço ali. Jesus, ele ficou indignado, ele expulsou os vendedores com os seus animais. O texto deixa bem claro. Jesus chegou a preparar um chicote ali. De tamanha indignação dele com aquela situação. E aí ele expulsa aquelas pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado deve gerar sempre uma indignação em nós cristãos. Nós não podemos viver e conviver em um ambiente ou com o pecado em nossas vidas e fingir que está tudo ok. Quantas e quantas famílias não estão sendo destruídas ou já foram destruídas justamente porque alguém decidiu viver corriqueiramente em pecado, no pecado, contaminando outras pessoas com o pecado. Meus irmãos, Jesus certamente não estava satisfeito com o que ele viu ali naquele dia. Ele tomou uma atitude. Certamente havia uma indignação no coração dele. E o tema da nossa mensagem hoje é indignado. E essa indignação de Jesus, essa ação enérgica dele, deve despertar em nós algo. Às vezes nós olhamos assim, meu Deus, como Jesus ele foi violento. Não. A ação de Jesus não foi contra as pessoas, mas foi contra a atitude das pessoas. Jesus não mata ninguém. Mas as palavras de Jesus são palavras de quem não aceitava aquele tipo de comportamento ou aquele tipo de comércio ali naquele templo. E essa atitude de indignação de Jesus deve nos levar a refletir alguma coisa. Primeira coisa, Jesus estava indignado com o mau uso do templo. Jesus estava indignado com o mau uso do templo. E o que isso significa, queridos? Significa que Jesus, certamente ele acompanhava aquilo desde pequeno. No livro de Lucas, capítulo 2, do 41 e 42, nos mostra que desde pequeno Jesus já frequentava o templo com seus pais. É ali onde os pais o encontra discutindo, conversando com os mestres, os doutores da lei, a respeito da palavra. E possivelmente desde pequeno Jesus foi ensinado pelos seus pais que o templo era um lugar de oração. Porque os pais conheciam a palavra, e Jesus era um conhecedor perfeito da palavra. Ele sabia que aquele lugar, aquilo que estava acontecendo não era apropriado para o templo. A exploração não era. Acredito que desde pequeno Jesus já via essa exploração acontecendo. Isso eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, queridos, que isso já vinha há muito tempo. E Jesus ia e via aquilo acontecendo. Para os judeus, o templo era a casa de Deus. Hoje nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ou seja, quando todo mundo sai daqui, o Senhor vai conosco, porque o Senhor habita agora dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas naquela época, para os judeus, era o templo, biblicamente era o templo que habitava a presença do Senhor. Jesus sabia que o templo era a casa do seu pai, e essa casa deveria ser chamada casa de oração. É isso que ele fala. Indignado, ele diz: vocês estão transformando em covis de ladrões. Os judeus, queridos, estavam num nível
tão grande de insensibilidade. Eles estavam num nível tão grande de sensibilidade, queridos, que eles não se constrangiam mais em roubar as pessoas na casa de Deus. Eles chegaram em uma condição de que eles saíam de casa sabendo que iam explorar pessoas que tinham uma boa intenção em ter seus pecados purificados através da compra daquele animal e do sacrifício daquele animal. Então aquelas pessoas saíam de casa determinadas: nós vamos explorar. Talvez elas não verbalizavam isso, mas as atitudes que elas tomavam era essa: vamos sair, vamos aproveitar agora. Quantas pessoas, queridos, não tinham a condição financeira e talvez até voltassem para casa sem conseguir oferecer o seu sacrifício, porque as pessoas que deveriam estar ajudando estavam roubando no templo, explorando no templo. Os vendedores estavam insensíveis. Não olhavam para a pessoa como quem quisesse ajudar, mas olhavam como quem quisesse explorar. Aquele era um lugar de oração, aquele era um lugar de adoração, de comunhão uns com os outros, mas eles transformaram aquele lugar em um ambiente de exploração. Aquele ambiente que deveria ser um ambiente onde as pessoas ao chegar se sentissem muito bem, porque a presença de Deus estava ali, se tornou em um lugar onde as pessoas iam e pensavam: eita, eu agora vou ter que gastar o que eu tenho e o que eu não tenho para poder adquirir um animal e assim poder oferecer em sacrifício. Jesus fica indignado com isso, indignado com o mau uso do templo. E aí eu pergunto para vocês hoje, queridos, onde é o templo? Onde é a casa que Deus mora? Somos nós. Hoje o templo do Espírito Santo são as vidas, são as pessoas. O problema não era vender no templo. Tem pessoas que dizem: estão vendendo coxinha na porta da igreja, misericórdia. A Bíblia diz que... Não, o problema não era a venda. O problema era a exploração. Era passar o cadeado ali na porta e dizer assim: vocês vão lanchar? Vão. Coxinha aqui é R$15, só sai se comprar uma coxinha. Mais ou menos isso. O problema não era vender no templo, mas a exploração, era explorar os compradores. Se não usarmos as nossas vidas adequadamente para o que fomos criados, certamente também estamos incorrendo no mesmo erro desses exploradores do templo. O que é que eu quero dizer? Querido, se a minha vida, se o meu ser e o teu ser não for usado de maneira adequada, nós também estamos pecando igual a eles. Nós também merecemos a mesma indignação que Jesus teve com eles. Por quê? Porque Jesus olha para nós e diz: vocês são um templo do Espírito Santo e vocês estão usando a vida de vocês para quê? Em que Deus é glorificado nisso? Em que Deus é exaltado com isso? Em que? Ao chegar naquele ambiente, Jesus se depara com ladrões, pessoas que estavam explorando. E ao chegar diante de você e na sua vida, Jesus se depara com o quê? Muitas vezes estamos usando mal o nosso tempo. O tempo que Deus nos deu, as 24 horas que todo mundo tem. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, meu irmão. Há tempo para você estudar, há tempo para você assistir, há tempo para você brincar, há tempo para você se divertir, há tempo para você comer, há tempo para você adorar, há tempo para todas as coisas. Se você não está administrando bem o seu tempo, você e eu, nós estamos em pecado. Da mesma maneira que eles estavam usando mal a oportunidade das vendas, nós às vezes estamos usando mal a oportunidade do tempo que Deus está nos dando. O mau uso desse templo, o Espírito Santo, chamado corpo humano. A Bíblia conta a história de um homem
que recebeu um talento do seu senhor, mas em vez de usá-lo, em vez de multiplicá-lo, foi o que ele fez? Ele escondeu, ele guardou, como quem recebeu alguma coisa e não deu a devida atenção. Queridos, quantas vezes nós estamos mais preocupados com as coisas que vão ficar aqui na terra do que as coisas que nós vamos levar para o céu? Às vezes nós estamos muito mais preocupados em dar uma boa vida para a nossa família, em dar uma boa casa, em garantir uma faculdade para os filhos, em garantir a compra de uma estrutura para que ele trabalhe, e a gente esquece que tudo isso vai ficar, meu irmão, a principal coisa que nós devemos investir na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, não são em coisas que vão ficar na terra, mas são em coisas que nós vamos levar para o céu. Ninguém leva coisa da terra, a gente só leva gente para o céu. Se os dons e talentos que o Senhor nos deu, para que através do templo do Espírito Santo que somos nós, não forem bem utilizados, nós estamos do mesmo jeito. A pergunta que eu faço para você é: o que é que Deus tem te confiado, tem nos confiado aqui, e nós não estamos usando adequadamente? As pessoas que estão tratando de maneira inadequada os seus familiares. Esse é o mês da família que a gente comemora. Como é que você está tratando os seus familiares? Às vezes não ter o tempo de qualidade com os seus também é um mau testemunho, um péssimo tratamento. Famílias que foram criadas por Deus para glorificar o seu nome e hoje infelizmente estão dilaceradas e destruídas pelo pecado. Ontem nós estávamos celebrando aqui um casamento e eu sempre fico, toda vez que eu imagino a celebração do casamento, eu fico pensando, gente, quantos sonhos não estão sendo elaborados ali naquelas mentes, né? Ninguém entra no templo, ninguém fica diante de um pastor, ninguém vai ali no cartório pedir para que para casar, né? E assim, eu vou casar para ser infeliz. Não, a gente casa para ser e para fazer, mas a gente tem que casar mais para fazer do que para ser, porque fazendo e o outro também fazendo naturalmente, todo mundo vai ser feliz. Mas às vezes na caminhada, queridos, esse casamento ele dilacera, se destrói. Por quê? Porque o pecado começa a entrar. Por quê? Porque a gente começa a usar inadequadamente a nossa vida como cristãos. Uma mãe e um pai que decide ter um filho, e aí traçam planos, projetos, pensam em todos os detalhes, e aí o filho quando cresce faz igual o filho pródigo, na primeira oportunidade dá um pontapé no pai, na mãe, dá um pontapé na família e vai embora, como um sentimento de ingratidão horrível. Queridos, a pergunta que eu quero fazer para você é: se Jesus ficou indignado com o mau uso do templo, a pergunta que eu faço é: Jesus está alegre ou feliz com o uso do templo que agora é a sua vida? Dos dons e talentos que Ele te deu, fôssemos avaliar, Ele estaria como? Estaria celebrando? Ou Ele estaria te corrigindo como corrigiu aqui? Ele estaria te entusiasmando, te encorajando a continuar sem ser quem você é hoje? Ou Ele estaria te corrigindo a voltar a ser o que Ele deseja que você seja? Que a palavra de Deus espera de você. Se Jesus quisesse destruir aquela situação, Ele teria naturalmente atentado contra a vida das pessoas. Não, Ele apenas corrigiu, Ele purificou aquela situação ali. Meu irmão, essa palavra ela não é para que você se sinta mal. Essa palavra é para que você se sinta bem em retomar a sua caminhada com o Senhor, em retomar o seu serviço ao Senhor, em retomar as suas atitudes cristãs no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver com a sua família.
Deus nos deu um templo. As pessoas precisavam sair das suas casas e andarem quilômetros e quilômetros em cima de animais, às vezes a pé, para irem para um templo, e naquele tempo ainda comprar um animal para oferecer o sacrifício, serem às vezes explorados para isso, para poderem ter seus pecados purificados. Escute uma coisa, queridos, você não precisa mais fazer isso. O templo já é você. Então, queridos, eu e você devemos tratar bem o templo do Espírito Santo. Devemos realmente ter essa santa indignação de dizer assim: meu Deus, Deus me dá 24 horas, eu não consigo passar 15 minutos orando e lendo a Bíblia. Meu Deus, Deus me dá 24 horas, me dá 7 dias por semana, e eu não consigo congregar com a minha igreja 2 dias por semana. Eu não consigo investir 1h30, 2 horas em uma célula, em um grupo de irmãos. Eu não consigo ter um tempo para ser cuidado e discipulado por alguém que quer orar comigo, que quer me ver crescer. Eu não consigo falar. Meu irmão, isso tem que gerar uma indignação em nós. Você não precisa pegar um chicote e ficar batendo nas suas costas. Você só precisa mudar de atitude. Eu e você precisamos, queridos, sermos vigilantes com relação a isso. Tem gente que, se ouvir um estrondo no céu, vai começar a dizer: Senhor, misericórdia, pede misericórdia agora e muda de vida agora. Não fica pedindo misericórdia quando ele estiver faltando, não. Sabe aquela pessoa que está fazendo a coisa errada? Aí quando chega, aquele filho que está fazendo a coisa errada, ou a filha, aí quando o pai chega, ele quer fazer tudo, ele quer ajeitar tudo. Não fez o dia todo, ele quer fazer tudo naquela hora. Às vezes nós estamos assim. Meus irmãos, não. Essa indignação tem que começar dentro de nós. E dizer assim: Senhor, eu não aceito mais uma vida medíocre como cristã. Eu não aceito mais uma vida medíocre na minha família. Eu não aceito mais uma relação superficial com o Senhor, porque eu posso ter uma relação melhor com o Senhor. Eu posso ter mais tempo de celebração com o Senhor, com os meus irmãos. Eu posso. E Deus, Ele quer que nós possamos experimentar isso, mas vai depender muito de mim e de você, meu irmão. A escolha é nossa. Todos os dias esses cambistas, esses vendedores tinham a oportunidade de não fazer o que estavam fazendo, mas nessa época eles faziam do mesmo jeito. Segundo lugar, queridos, a indignação levou Jesus a não compactuar com o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, Jesus olha para aquela situação e percebe que o templo está sendo usado da maneira errada. E agora Jesus olha, e não somente percebe que está sendo usado de maneira errada, mas Jesus agora diz: olha, eu não faço parte, eu não compactuo com isso, eu não vou ver isso e vou ficar calado. Jesus viu aquela situação constrangedora, judeu, ele vendo seu povo explorando o próprio povo. O texto mostra que Jesus, ao chegar àquele lugar, não tolerou mais aquele comportamento dos vendedores. Alguns estudiosos dizem que certamente aqueles homens já tinham sido advertidos, até por Jesus. Certamente Jesus já havia alertado aquele mau comportamento e o mau testemunho deles. Quantas e quantas vezes Jesus não já vem nos alertando, o Espírito Santo já vem nos alertando a respeito de coisas que precisamos mudar, e estamos empurrando isso com a barriga, estamos fingindo, deixando que um dia passe, o outro dia passe, a gente continua do mesmo jeito. Uma das nossas promessas, geralmente quando inicia um ano é: Senhor, esse ano vai ser o ano que eu vou buscar, vou ler mais a Tua Palavra, vou orar mais. A pergunta que eu faço: vai começar quando? Nós estamos no mês de maio, 5º mês do ano. Nós vamos esperar chegar o 6º, 7º, 8º, 9º?
Nós vamos esperar passar o ano para quando for em dezembro a gente dizer, não, Senhor, esse ano agora vai mudar. Não, meu irmão. Não. Comportamentos que já deveriam ter sido abandonados, a gente continua. Palavras que já deveriam ter saído das nossas bocas e elas continuam. Murmuração. Palavras pornográficas, indecentes. Posturas que já deveríamos ter adotado e não adotamos e não fizemos como deveríamos fazer. Ou seja, eu preciso ter uma outra postura, eu preciso ter um outro comportamento. Esse comportamento não é mais adequado para eu que tenho Cristo na minha vida. Atitudes, irmãos e irmãs, que nós deveríamos ter tomado, mas a gente não tomou. Estamos procrastinando, estamos deixando a vida passar, estamos deixando os dias passarem e a gente não toma uma atitude de mudança na nossa vida. E queremos um relacionamento de intimidade com o Senhor, queremos que o Senhor reine na nossa casa, reine no nosso casamento, reine na criação dos nossos filhos, reine na direção dos nossos pais. Assim como no tempo, essas pessoas estavam se comportando de maneira errada, e isso gerou uma indignação de Jesus não compactuar com aquilo e agora corrigir aquilo, exortar aquilo. Assim como no tempo de Jesus, haverá um momento, queridos, em que eu precisarei ser corrigido pelo Senhor. Haverá um momento em que Deus verdadeiramente vai permitir, e a Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama. Talvez você diga assim, pastor, eu não sei, parece que o sentimento que eu tenho é que eu vivo apanhando do Senhor direto, porque talvez você vive uma vida inadequada como homem, como mulher de Deus. Se você aceitou Deus como Pai, aceite também as correções que Ele faz e fará na minha vida e na sua vida. Assim como no tempo de Jesus Ele precisou corrigir aquela situação, aquela causa, porque algo deveria ter mudado, assim também Deus, algumas vezes, está pesando a sua mão sobre nós. O peso da mão do Senhor é aquele sentimento que Davi fala no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Eu sentia dor constantemente, dia e noite. Aí Davi diz, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor, imaginem o rei Davi, aquele que matou o gigante, aquele que era um rei incansável, um homem segundo o coração de Deus, ele diz, e o meu vigor chegou ao fim, ficou seco. Meu irmão, eu não preciso chegar nesse nível, eu não preciso chegar ao nível de uma correção como essa. Eu não preciso chegar ao nível de experimentar uma dor tão profunda como essa. Não, meu irmão, se o templo do Espírito Santo, que é a minha vida e a sua vida, não está sendo utilizado da maneira correta, Jesus não vai compactuar com isso. Não adianta você ficar dizendo, Senhor, misericórdia, e você intencionalmente vai fazer de novo. Você pede misericórdia com a intenção de pecar, meu irmão, não adianta, você vai sofrer consequências, infelizmente horríveis. Porque o Senhor não compactua com isso? Porque um pai que ama está alinhando o seu filho para onde ele deve andar. Às vezes eu preciso corrigir os meus filhos fisicamente, porque eu já falei e eles não estão obedecendo. Imagina Deus. Então, queridos,
como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como é que a gente pode aplicar isso, por exemplo, nesse mês da família? Só uma palavra para os pais aqui. Qual é a conversa que vocês precisam ter com seus filhos que ainda não tiveram? De botar um menino, a menina sentada assim do lado assim, nós precisamos conversar sobre isso. Porque não adianta ficar reclamando, não, tem que conversar. Tem que alinhar, tem que dizer assim, olha, a partir de hoje, isso não vai mais acontecer. Ou a partir de hoje, isso vai começar a acontecer. Meus irmãos, nós estamos vivendo um ambiente onde os pais estão com medo dos filhos. Ah, eu não vou nem falar, porque quando eu falo com ela, ela fica toda irritada. Eu não quero nem... irritada. Nervosinha, nervosinho. Primeiro, esse menino e essa menina precisam conhecer a palavra de Deus. Precisam ver bons testemunhos em vocês. Mas em segundo lugar, meu irmão, a Bíblia chama um santo remédio chamado a vara. Não tenho mais idade para apanhar, então saia de casa. Porque se você só tem idade para ser rebelde, para agir com maldade no coração contra a família, então esse ambiente não está mais adequado para você, querido, querida. Tenha coragem. Mostre que biblicamente Deus te deu essa autoridade, pais. Assumam o controle da família de vocês. Porque Deus não vai descer do céu para assumir o controle do seu filho ou da sua filha, não. É responsabilidade sua. A Bíblia diz que os filhos são flechas da mão do guerreiro, do arqueiro. E ele precisa direcionar essas flechas para algum lugar. Nós temos a responsabilidade, queridos, mesmo diante da nossa imperfeição, de direcionar a vida dos nossos filhos para um lugar. O que Jesus estava querendo fazer aqui? Jesus já estava compactuando com aquele pecado, então ele precisava direcionar aquele povo para o caminho certo. Assim também somos nós. Maridos e esposas, quais são as conversas que vocês precisam estabelecer, ter, colocar as coisas em dia e não ficar colocando embaixo do tapete? Eu não falo em conversar para brigar, eu falo em conversar para ajustar. O coração tem que estar inclinado para isso. Não, vou conversar com meu esposo, com minha esposa, porque eu quero que o ambiente da minha casa, que o ambiente com o meu cônjuge seja o melhor ambiente possível. Seja um ambiente daquilo que a palavra de Deus diz, ele como noivo, a igreja como noiva. Ah, meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus nos deu um poder e uma autoridade chamada liderança. A Bíblia diz que o marido, ele deve cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja, e por ela se entregou. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido, porque o seu marido é o cabeça estabelecido. Um dia uma irmã falou para mim, pastor, Deus colocou a parte mais difícil para as mulheres. Aí eu falei, só se seu marido não está cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia diz que ele tem que morrer até no seu lugar. O ladrão chegar lá, um bandido vai matar alguém, o marido tem que ser o primeiro a passar na frente, não é ficar se escondendo não. Se alguém precisa sacrificar pela família, tem que ser o marido. Então, irmãos, agora para os filhos, quando vocês vão entender que agir com rebeldia é um mau uso da sua vida como cristão. A Bíblia compara a rebeldia com a feitiçaria. Quando é que vocês vão sentar com seus pais e vão dizer assim, pai e mãe, me perdoem por essa situação, me perdoe por essas palavras, me perdoe por eu não estar sendo um bom filho, uma boa filha, me perdoe por estar envergonhando a minha família.
E naturalmente nós como pais, às vezes decepcionados, precisamos acolher os nossos filhos como Cristo tem nos acolhido todos os dias diante dos nossos pecados. Pais, quando é que nós iremos entender que a nossa missão é conduzir a vida dos nossos filhos e não deixar os nossos filhos quererem conduzir as nossas? Tem um momento que a gente tem que deixar os filhos andarem sozinhos, mas tem um momento que nós precisamos dizer por onde ele vai andar. Não é como ele quer, é como a liderança, que são os pais na casa, diz que tem que ser. Meu pai, ele não era crente. Eu lembro que quando ele estava para assistir o jornal, meu irmão, lá em casa, era um silêncio. Ele gostava de sentar num sofazinho lá. E às vezes eu moleque, né? Às vezes eu brincando e falava um pouquinho mais alto. Ele fazia só assim, ó. Eu já queria chorar. Tinha um medo, mas também tinha a consciência da autoridade que ele tinha naquele lugar. Irmão, chegou o momento da gente tomar uma indignação e dizer assim: eu não compactuo mais com esse comportamento dentro dessa casa. Eu não compactuo mais com esse comportamento do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Não é brigar, não, é uma batalha espiritual, querido. É entrar em luta espiritual e dizer: Senhor, eu não admito mais, porque eu como cristão, eu preciso ser luz nesse lugar, e eu sei que o Senhor usará a minha vida para iluminar a vida dos meus. Ah, pastor, eu sou sozinho em casa, só tenho eu de crente, só o filho, ninguém dá atenção para mim. Meu irmão, eu já passei por isso, exatamente isso que você está passando, de ser o único cristão, de ser o único crente em casa, de não ter ninguém que viesse aqui comigo na igreja. No dia do meu batismo não tinha um familiar. Eu tive que chamar uma pessoa da igreja para entregar meu certificado. Ah, pastor, o senhor está traumatizado com isso? Não, eu entendo que a consciência deles não entendia a importância disso. Às vezes nem eu entendia a importância tão grande disso na minha vida. Mas escute uma coisa, querido, hoje em nome de Jesus nós somos maioria na nossa família, na minha família, porque alguém lá atrás, mesmo sendo o único, decidiu se indignar com isso e em nome de Jesus lutar pela transformação espiritual da minha família, como eu tenho tentado todos os dias. Para mim não é suficiente eu, minha esposa, os meus filhos botar uma plaquinha lá e dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para mim o suficiente é ver os meus irmãos, é ver os meus pais, é ver os meus cunhados, é ver as minhas sobrinhas, meus sobrinhos, é ver todo mundo servindo ao Senhor. E essa indignação, santa indignação, que deve inundar a nossa vida, o nosso coração, queridos. E por último, a indignação de Jesus levou Jesus a purificar o templo. Ele purificou o templo. É isso que a Bíblia nos mostra. Tinha pecado, acaba agora esse pecado. Tinha exploração, vamos acabar agora essa exploração. Aproveitadores, vai sair todo mundo agora. Até os animais, sai todo mundo. As pombas, não tinha como sair, estavam presos na gaiola. Levem as pombas também. Imagine a desordem que aconteceu. A gente viu no vídeo. Imagina a desordem daquele dia. Meu irmão, há muitas coisas na nossa vida que precisa ficar em desordem para depois entrar na ordem. Há muita coisa na nossa vida que aparentemente está muito bonitinha, mas precisa ser bagunçada para estar nivelada segundo a vontade de Deus. Purificar significa tornar-se puro, livrar-se de impurezas, depurar, limpar-se. Ou seja, o que Jesus estava fazendo ali não era destruindo as pessoas, era purificando as pessoas. Uma água suja não precisa ser jogada fora, ela pode ser purificada e se tornar potável novamente. O que Jesus estava fazendo ali é o seguinte: olha, nós não vamos destruir, nós vamos tornar esse ambiente puro de novo. A boa intenção talvez de vender os animais, nossa, que
que legal, todo trabalhador é digno do seu salário, mas essa exploração aqui está errada, a gente precisa purificar isso. O texto nos mostra que Jesus, com a sua atitude, purificou o templo. Ele tomou a atitude um dia, pá! Jesus não agiu violentamente com ninguém. Já ouvi pessoas dizendo assim, Jesus saiu dando chicotada em todo mundo. Não, a Bíblia diz que ele estava com um chicote na mão. E a Bíblia diz que Jesus expulsou. Acredito que se ele tivesse dado uma chicotada, a Bíblia teria dito. Ele deu uma chicotada, mas não diz isso. Jesus nem precisou fazer isso. Jesus não agiu violentamente com ninguém, mas contra aquele comportamento inadequado. Ao expulsar os exploradores com seus animais, Jesus estava dando uma oportunidade para que eles refletissem no que estavam fazendo. Eu imagino que aquele pecado de exploração não começou de uma hora para outra, mas foi sendo experimentado e crescendo gradativamente. Rapaz, o negócio aqui, para tu ganhar bem, se tu comprou por 1, tu vende por 2. Eu vou tentar vender por 3. 4, 5, 10. Começaram a abusar. Às vezes a gente está assim, queridos. A gente começa a abusar das oportunidades, da vida que Deus nos deu. A gente começa a abusar. A gente começa a tratar com indiferença. Nossa, aquela pessoa que fazia uma devocional muito curtinha no dia, ela começa a abusar, começa a não fazer mais nada. Ela começa a vir para a igreja quando quer, ela começa a abusar, ela começa a não dar o devido valor àquilo que Deus lhe deu. Assim como Jesus purificou o templo, Deus quer purificar as nossas vidas com o sangue de Jesus. Ele quer que tenhamos novamente aquela mesma consciência de que voltamos ao primeiro amor, voltamos a viver alinhado com a vontade dEle. Tem coisas que começaram bem na nossa vida, mas que aos poucos foram sendo contaminadas pelo pecado. Uma amizade que começou boa e daqui a pouco o pecado entrou naquela amizade. Um casamento que começou segundo a palavra, mas que aos poucos o pecado foi dilacerando aquilo ali. Um trabalho, você orou, Senhor, me dá um trabalho, você começou a trabalhar e você esqueceu a igreja, você esqueceu seu ministério, você esqueceu seus compromissos, você esqueceu sua família, você só vive pelo dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não fica em paz. Meu irmão, sabe quando é que você vai ter paz? Nunca, sabe por quê? Porque o dinheiro é uma coisa viciante. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer mostrar que tem. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lazer. Às vezes a pessoa tem um lazer, ela entende, naturalmente todos nós precisamos de um momento para descansar, para relaxar, mas tem pessoas que escolhem exatamente o quê? Os dias que nós podemos estar cultuando juntos, podemos estar em comunhão juntos, vou ficar... Aí não estou dizendo que seja errado uma vez ou outra, mas começa a colocar isso como uma constância. Aí os filhos começam a crescer vendo isso dos pais. Aí depois os pais dizem, meu filho se desviou, por quê? Porque não via, às vezes, amor em nossas vidas ao servir ao Senhor. Quando chegávamos em casa, estávamos reclamando. A gente começou um ministério bem, mas chega em casa e reclama, fala mal de um e de outro. E o Senhor quer purificar tudo isso aí, meu irmão, na minha vida e na sua vida. Eu quero ter uma oportunidade de estudo, eu quero passar numa faculdade, eu quero fazer um curso tal. Aí começa a fazer e daqui a pouco esquece que é cristão. Começa a se alinhar com pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que são imorais, pessoas que têm filosofias diabólicas e começam a trazer essas filosofias para casa. Meus irmãos, que o Senhor purifique tudo isso. Pessoas, pastor, meu sonho é ter uma casinha na praia. Eita, eu queria uma casinha na praia, assim, para descansar de vez em quando. Até para o pastor ir lá de vez em quando, lá na casinha com a gente, lá tal. Aí compra a casinha e esquece da igreja.
compra a chácara, esquece da igreja. Lá na capital é uma casa de praia, né? Aqui na nossa região é chácara. Esquece. Não, eu vou cultuar de lá. Vou derrubar esse templo, vou vender esse terreno então. Se dá para cultuar em qualquer lugar, a gente aluga uma sala de uma vez por semana e vai fazendo esses cultos online. Meu irmão, o culto online é para aqueles que não podem estar presentes. É para aqueles que estão impossibilitados, aqueles que precisam às vezes estar em isolamento, pessoas que às vezes estão viajando, não estão trabalhando. Meu irmão, se você não está nessa condição, teu lugar é aqui com a tua igreja. Nesse momento, é claro, a gente não pode ter a quantidade que nós gostaríamos de ter de pessoas, mas meus irmãos, a intenção do meu coração tem que ser congregar com os meus irmãos. Os bens não podem me afastar do Senhor. O que é que Deus tem falado através do Espírito Santo para que você possa purificar em sua vida e você ainda não purificou? O que é, meu irmão? O que é? Não há possibilidade de caminhar com Deus e ao mesmo tempo caminhar com o pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, eu estou dizendo que você não pode viver em pecado. Eu estou dizendo que você não pode viver se contaminando com o pecado, você não pode viver vivendo em pecado e ficando feliz com isso, como se nada tivesse, como se tudo tivesse certo. Não. Como é que eu trago isso para minha família, por exemplo? Eu já quero finalizar aqui, queridos. Pai e mãe, o que Deus está pedindo para que você purifique no seu lar? O que você precisa dizer assim, ó, acabou? De uma vez por todas, eu não quero mais um palavrão nessa casa. De uma vez por todas, eu não quero mais uma palavra de desrespeito, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com os filhos, nem dos filhos para com os pais. Às vezes, eu vou na casa de crente, e na casa desses crentes tem mais garrafa de vinho do que na casa de um alcoólatra. Eu vou lá, e aquele ambiente está contaminado com álcool. Você vai dizer, pastor, mas a Bíblia não diz que é pecado beber. Não, não diz que é pecado beber. Mas eu vou dizer o que para você. Se eu fosse uma pessoa que precisasse de Deus, eu não iria buscar uma pessoa que bebe. Mas Paulo ainda recomenda que Timóteo tome o vinho por causa das suas úlceras. Irmãos, existem outros remédios para isso. Naquela época existia uma limitação, existem outras coisas. Pastor, o senhor é contra a bebida? Meu irmão, se pudesse não vendia nada. Mas a Bíblia não diz que é pecado, diz que o pecado é se embriagar, é verdade. Mas eu não preciso ficar na beira do abismo. Eu amo meus amigos, meus familiares, mas lá em casa não entra bebida. Lá não entra. Ah, mas fulaninho vai ficar chateado comigo. Infelizmente, fulaninho não está preparado para ser o meu amigo, ou para visitar a minha casa, ou para visitar a minha chácara, ou para visitar a minha casa de praia, ou para andar no meu carro, porque naquilo que Deus me confiou é do jeito que eu entendo que é. Talvez você precise ser mais cuidadoso com o que os seus filhos estão assistindo nos quartos trancados. E a privacidade dele. Se a privacidade dele é mais importante do que a santificação dele, então, meu irmão, deixa ele com a privacidade dele. Marido e esposas, cuidado com as palavras que vocês usam com seus filhos. A maneira como você fala com eles, as palavras que você lança para eles. Filhos, cuidado com as palavras que vocês lançam para os seus pais. Marido e esposa, um com o outro. Assim, queridos, como os judeus estavam insensíveis na casa de Deus, muitas vezes estamos insensíveis
pensando que Deus não está nas nossas casas, pensando que Deus não está nas nossas rodas de conversas, pensando que Deus não está nas nossas maracutaias, nos nossas palavras que afrontam e que dão mau testemunho. Deus não quer destruir a nossa família, nem as nossas vidas, mas Ele quer purificar as nossas vidas. Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Não é amanhã, não é daqui a uma hora, é hoje, é agora. Qual é a oração que você precisa fazer hoje, para que o Senhor purifique a sua vida e a sua família? Quais são as palavras? É dizer: Senhor, purifica a minha boca, purifica os meus pensamentos, purifica, Senhor, as minhas mãos, purifica os meus olhos, ó Pai, purifica, meu Deus, as minhas atitudes, os meus sonhos, os meus projetos. Quais são? Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Dizer: Senhor, purifica isso do meu lar, Senhor, purifica isso da vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus pais, Senhor, purifica isso na vida, na minha cidade, ó Pai, purifica isso no Brasil, Senhor, no mundo. Qual é a oração de purificação que temos que pedir ao Senhor hoje, antes que Ele faça como Jesus fez? Antes que Jesus venha diretamente corrigir a gente, antes que às vezes a gente venha sentir a dor da correção. Eu não preciso sentir a dor da correção na minha vida, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. Não, eu preciso de submissão ao Senhor. Eu preciso entender que é um dono dessa casa. Eu preciso entender que é um Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas e que cuida de mim. E esse Senhor tem a chave da minha vida, tem a chave do meu coração, tem a chave da minha família. E esse Senhor que tem a chave, Ele está dizendo: é hora de colocar ordem nessa bagunça, é hora de ajustar a sua vida, é hora de voltar e purificar tudo. A sua vida não está destruída, mas a sua vida pode ser destruída, meu irmão, minha irmã. Então escute uma coisa: é tempo de purificação, é tempo de permitir que o Senhor entre na minha vida, entre no meu lar, faça as mudanças necessárias e que eu diga: Senhor, obrigado, porque eu não sabia fazer isso, eu não conseguia fazer isso, mas o Senhor está me ensinando, o Senhor está me ajudando. Qual é a atitude que eu e você precisamos tomar hoje para que as nossas famílias sejam puras, vivam de acordo com a palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã, reflita nisso, pense sobre isso, meu irmão. Não deixe que o mal alcance a sua casa. Entre no seu lar e destrua a história que Deus começou com você. E através da sua vida, você é bênção das mãos do Senhor. Você é bênção para o reino de Deus. Não torne aquilo que é bênção em maldição. Não torne o seu tempo abençoado em um tempo amaldiçoado. Não torne os seus bens abençoados em bens amaldiçoados. Não torne o seu trabalho, os seus estudos, as oportunidades que Deus tem te dado em maldição na sua vida. Não, meu irmão, transforme isso em bênção do Senhor. E em nome de Jesus nós vamos avançar cada vez mais, porque para quem serve ao Senhor não há limites. Nós temos um Deus que é abundante, e se você crê que esse Deus é abundante, meu irmão, você pode fazer uma oração onde você está. Mas nós vamos adorar a Deus agora. Fica de pé e vamos celebrar o Senhor de todo o nosso coração. Oh, aleluia!